Bom, vamos ver então uma terceira área para ver se a gente consegue achar compatibilidade. A gente já viu que sobre a autoridade religiosa a gente não consegue uma compatibilidade. Embora tenha pontos em comum, a gente vai perceber que eles estão muito fora do esquadro, ou que a gente está em descompasso profundo. Quando a gente olha a própria vida cristã também, né? Na prática da religião não dá para a gente comparar. Mas vamos pensar no culto. Será que o nosso culto, que é tão tradicional, tão antigo, né? A nossa, embora haja uma facilidade muito maior para a gente receber novidades dentro da igreja evangélica, de circunstâncias, a nossa tradição vai apontar lá para o século XVI, o culto, de uma maneira muito oficial. A romana mudou na metade do século XX, viu? Até quem aqui é mais antigo vai lembrar das missas em latim, que era a única missa que valia. Agora ela já pode ser, desde os anos 60, se eu não me engano, os anos 50, ela já pode ser feita na língua vernacular. Tá? Mas se fosse só isso, dava para a gente caminhar. Mas olha só, o culto católico ele é altamente ritualizado ou ritualístico. O culto, como eles nem usam esse nome, eles vão usar um nome mais missa, né? Mas é literalmente uma expressão ritualística, é um ritual. Tá? Ele segue um princípio, segue uma ordem, que não é o problema seguir a ordem, mas, ao mesmo tempo, a missa é um sacrifício de louvor, uma ação de graça, uma propiciação e uma santificação. Percebe que ali tem um valor ritualístico? É como que o ritual fazendo efetivamente aquilo que ele chama a igreja a fazer. Quando você vem para o culto, meu querido, você não está, porque está no culto, se santificando. Depende de como você recebe esse culto. Né? Depende de como você participa. É por isso que não adianta você vir para a igreja. Tem que vir, mas não adianta vir. Tá? Então, para entender como é que a ideia dessa junção desses 4 princípios, ao mesmo tempo, ele é um sacrifício de louvor, adoração, ele é uma ação de graças, gratidão, ele é uma propiciação. Lembra quando a gente abre o culto dizendo, Senhor, sê propício a nós? Nos méritos de quem? Aqui, de quem participa no culto. Da estrutura, da instituição. E de satisfação ao prazer do congregante. Né? Eu me atendo à necessidade, inclusive, de santificação. Tá? Nesse aspecto, a missa é considerada ao mesmo tempo um sacrifício de Cristo na cruz, tornado presente naquele momento, não de maneira cruenta, Cristo não precisa sangrar de novo, mas o corpo é dilacerado e ali o sangue é derramado. E isso vai ser formalizado de novo em Trento, lá em 1500 e alguma coisa, 1545 a 1560. O sacerdote, ele in persona Christis, ou seja, ele incorpora ali, naquele momento, o próprio Cristo e reparte eucaristicamente o corpo e derrama o sangue, e nisso há propiciação de pecados. Veja, não é no mérito de Jesus conquistado lá na cruz que alguém é perdoado, dentro do pensamento do culto romano, mas na celebração da missa. Na missa, naquele instante onde há aquele movimento, é que os seus pecados estão sendo perdoados. As imagens, que são um outro aspecto cultico, eles são liturgia formal. Eles não são apenas detalhes e ornamentos. Tá? Mesmo as igrejas anglicanas e luteranas vão manter em especial os vitrais. As esculturas não vão ser refeitas, mas elas não foram quebradas em uma boa parte das igrejas da Idade Média. Né? Na própria igreja de Calvino não foi quebrada, ela só foi tirada do lugar, especialmente algumas. Mas as imagens são alvos da veneração. E essa expressão veneração ela é um negócio complicado, porque veneração significa no dicionário adoração, mas dentro do pensamento católico é uma espécie de adoração secundária. Assim, não é uma adoração igual a gente adora a Deus. Muito parecida, mas não é igual. Tá? Então eles vão usar muito essa palavra veneração para fazer uma distinção. É uma espécie de respeito absoluto que só perde por respeito a Deus. Seria mais ou menos essa ideia. Então as imagens são sagradas. Vocês lembram quando aquele pastor da Igreja Universal, lá nos anos 90, chutou a santa num culto? Vocês lembram disso? Uma das propostas que acabou viralizando bastante, não tinha internet, mas foi
generalizadas, falaram-se muito, eu ouvi algumas vezes, foi: se fosse santa mesmo, tinha quebrado a perna dele. Se fosse santa mesmo, ele tinha morrido. Se fosse santa... E aí assim fizeram vários trocadilhos dizendo que aquele pedaço de gesso, estou me referindo à expressão que usaram, que fora ali vituperado, sem sombra de dúvida, não tinha poder nenhum porque ele não fazia nada contra. Dentro do pensamento católico, aquela estátua não era mais do que uma estátua, porque ela não havia sido consagrada. Porque a consagração torna aquilo efetivamente o alvo da liturgia. Veja, uma igreja, inclusive, só se torna igreja se tiver uma santa lá. Você sabe disso, né? Se você não sabe, vai atrás. Tem que ter um altar, tem que ter um santo que é formalmente ungido para isso. E é interessante pensar, meus queridos, que eles não estão falando do gesso, da madeira, do cimento, da forma, da força daquele item. Aquele item é especificamente um objeto para mostrar o Cristo, ou a mãe de Cristo, ou os santos, e servem de instrumento para o sustento da fé. Veja, por trás da imagem é que está o problema, ou a afirmação, para não fazer ainda uma questão. Existe literalmente dentro do aspecto litúrgico um valor na imagem que não está associado à matéria, mas àquilo que ela representa, ou seja, ela é um fiel retrato daquilo que deve ser venerado. Tá? É verdade, meus queridos, a imagem, o católico não adora uma imagem, ele adora aquilo que a imagem representa. São Jorge, São Jorge. Santa Maria, Santa Maria. Né? Conseguiram entender a expressão do pensamento das imagens? Então, eles têm o objetivo de mostrar, apontar, de pregar aos incautos, inclusive, a fé. Veja, Catecismo da Igreja, 1161 diz: servem para instruir e sustentar a fé dos fiéis. Tá? Esse é o pensamento romano. Já o pensamento protestante vai dizer o que para a gente? O culto é simples, destituído de qualquer imagem, de qualquer figura. A própria liturgia tem apenas um aspecto organizacional. Se adora, a busca é de se adorar em espírito e em verdade. O culto verdadeiro é o culto que é feito segundo a vontade expressa de Deus. E a gente, inclusive, né, não vai fazer imagem de escultura alguma sobre qualquer pretexto para nosso culto. Lembram disso? Nós falamos aqui claramente. O problema não é fazer escultura, é fazer para si. E ter por ela algum tipo de reverência, qualquer tipo de reverência que seja. Seja coisas do céu, da terra ou debaixo da terra. Né? O segundo mandamento. Não é para adorar a Deus de uma outra maneira. Né? Não se deve usar nenhum tipo de subterfúgio, grafismos, imagens, figuras. E é o grande problema que nós temos com os desenhos de Jesus, porque ou você ensina seu filho a cultuar Jesus através de uma figura, ou então você tenta fazer ele aprender sobre Jesus a partir de um desenho. Olha como é que a gente caminha muito perto. Então, às vezes, a gente é melhor evitar, para não trabalhar esses erros. Né? Sem sombra de dúvida, ninguém que faz um desenho de Jesus numa revistinha de escola dominical está insistindo na adoração àquele desenho. Por favor. Seria até bobo alguém dizer isso. Mas a gente precisa tomar muito cuidado para que uma coisa não vire outra e para que a gente não perverta as ideias. Essa é uma briga que nós temos, nós pastores temos, com a nossa própria editora. Viu? Está sendo constantemente questionado lá no Supremo Concílio sobre esse negócio, porque a gente passa por um apuro danado. Especialmente quando a gente vai falar isso dessa maneira sobre o pensamento católico. Né? Enfim, é incompatível, meus queridos, a fé reformada é incompatível com imagens e rituais. Eles não são prescritos, eles não estão fundamentados na Bíblia, e eles priorizam um aspecto que a fé cristã, bíblica, não prioriza, que é a sua necessidade de ter um relacionamento visual com as coisas. O culto é por um Cristo espiritualmente revelado aos nossos ouvidos, né? Nem o pão e nem o cálice devem ser adorados, porque eles apenas representam o sacrifício de Cristo. Eles são os instrumentos para a nossa celebração, mas jamais a própria coisa em si. Né? Quarto e último pensamento, ou a área fundamental que eu quero discutir com os irmãos, eu quero reafirmar para os irmãos aqui, a salvação. Então, antes ainda, só para frisar, percebe que é incompatível a gente falar sobre culto
porque o nosso culto não é um culto que se assemelha com um culto católico. Se você for numa igreja Assembleia de Deus, ou qualquer outra pentecostal, você vai ver uma ordem ali muito parecida, mesmo que haja uma série de outras diversidades e expressões muito esquisitas da nossa fé. Mas ainda assim, nós vamos ter ali orações, cânticos e pregação. Você pode ir em qualquer igreja. Numa neopentecostal das mais... que a parede aqui é preto 100%, que tem máquina de fumaça e luz. Uma igreja que a gente vai chamar de uma igreja que está trilhando num caminho muito perigoso, indo para outra coisa que não é culto. Você ainda vai ver lá orações, cânticos, às vezes os cânticos enfatizam coisas completamente erradas, não há dúvida disso. E se não haver uma coisa chamada pregação, há pelo menos uma reflexão, que às vezes não é bíblica, mas ele acha que é, né? Acha um versículo, acha uma frase motivacional ali e tenta fazer. Ou seja, por mais errado que seja esse culto protestante, ele ainda é, de alguma maneira, compatível. Eu posso dizer para um protestante, dizer assim, olha, lá faltou pregação da palavra. O cara leu o verso, saiu do verso, nunca mais voltou para o verso. Eu não tenho como dizer isso acerca de um culto católico, porque lá eles não têm essa obrigação. É incompatível, até há discussão sobre esse aspecto. Não dá para a gente imaginar uma ligação. Tá? Salvação, ou melhor dizendo, soteriologia. Como é que é a soteriologia? Talvez a gente não consiga caminhar junto nas mesmas autoridades, talvez a gente não consiga caminhar junto na vida cristã, talvez a gente não consiga caminhar junto com os romanos ou com os cristãos de outra tradição, como a romana, mas a gente talvez possa caminhar junto nos aspectos da salvação. Afinal, todos nós cremos que Jesus salva. E é verdade. A graça dentro do pensamento católico é necessária. Isso está afirmado documentalmente. Mas ela não é exclusiva. Veja, deixa eu explicar isso de outra maneira. A justificação, ela acontece via os sacramentos. A participação nos sacramentos confere justificação. Quanto mais eu praticar os sacramentos, tanto mais eu serei santo. Tá? Mais que isso, ela vai acontecer de acordo com a minha vontade. Se eu quiser, eu vou ser salvo. Vai depender da minha vontade. Vocês conhecem alguém que pensa assim? Esse negócio chamado arminianismo? Pois bem, surge aqui. É um olhar de volta para a igreja romana, porque a igreja romana é essencialmente, obviamente a gente não pode dizer arminiana, porque Armínio é protestante, né? Ela é essencialmente pelagiana. Né? E por isso a gente faz a acusação de que o arminiano é semi-pelagiano, tá? Que se mostra facilmente. Então, através do livre-arbítrio e da prática dos sacramentos, alguém consegue se justificar. Precisa da graça? Precisa, porque dentro do pensamento romano, essas coisas são validadas pela graça de Cristo. É o sacrifício de Cristo que redime os pecados. Mas não é assim, tão somente pela fé, que isso se manifesta. Há também uma santificação e uma renovação do homem interior. E até aqui parece tudo certo. Mas olha só, com a cooperação da graça. Veja, não é a graça que muda o seu coração, ela até te ajuda a mudar. Quem vai mudar o seu coração? Você mesmo. Isso é o pensamento. Na prática, na contínua participação, no envolvimento institucional, você vai ser santificado. E você vai ter a justa cooperação do Espírito. Se você fizer a sua Deus vai confirmar. É esse o pensamento. De maneira prática, é isso. O Concílio de Trento, volto a dizer, eu estou frisando muito o Concílio de Trento, porque o Concílio de Trento é o concílio da Contra-Reforma. Se alguém afirma que se alguém disser que o homem é justificado pela fé somente, ou seja, apenas por crer em Cristo, e que nada mais é requerido para cooperar a fim de obter a graça da justificação, seja maldito. Prestou atenção no que está sendo dito formalmente? Fé somente, graça somente. Dentro do pensamento romano. É uma afirmação anátema. Tá? Não para aqui, porque existe um outro princípio, o purgatório, ou a purificação pós-mortem. Está lá no catecismo da igreja. Por que eu estou citando o catecismo da igreja? Porque às vezes você vai conversar com alguém e ele diz assim, a gente não acredita nisso. O purgatório é uma ideia, mas não é uma verdade. Está lá no catecismo, no parágrafo 1030. Tá? Aqueles que morrem na graça de Deus, mas ainda imperfeitamente purificados, passam por uma purificação. Então, se você fez algum dos sacramentos, você morreu na graça de Deus. E você não é puro ainda, porque você não era boa gente, né? E a gente sabe que você não é mesmo.
Então você vai ter a chance de ir para o purgatório e vai sofrer lá um pouco até que você tenha expiado os seus pecados para ascender até o céu. Isso é uma afirmação categórica, doutrinal, formal. Isso está confirmado, inclusive, no Concílio de Lyon, do século XIII, tá? No Concílio de Lyon II. Além disso, a Igreja Papal também ensina que os vivos podem ajudar os mortos, ou as almas no purgatório, com orações e com missas. Você já deve ter ouvido falar de missa do 7º dia, missa de 1 ano, enfim, aí você pode fazer vários serviços, né? Você pode pagar as indulgências para um terceiro, né? Você oferta em nome de alguém que já morreu. Você vai ajudar aquela pessoa a se tornar mais santa depois da morte, para ela ascender até o paraíso, tá? E, obviamente, as 95 teses caminharam nisso, eu não vou me gastar muito nisso, mas a Igreja concede perdão plenário ou indulgências. Ela troca por atividades o perdão. Se você fizer o que eu estou te pedindo, a gente vai te perdoar os pecados, ou você será perdoado. Em um sentido formal, aplica-se o mérito de Cristo, conquistado lá na cruz, para a remissão dos pecados, a partir de penas ou de trabalhos que são feitos aqui. Então, se você subir a escadaria da Candelária de joelho, você vai ter tal perdão. Se esse ano, acho que foi em 2017, você participar da Cruzada dos Jovens, que aconteceu lá no Vaticano, você terá perdão dos seus pecados, todos, passados, presentes e futuros. Está lá na encíclica papal do ano para o jovem. Eu acho que é do ano para os jovens, né? Não tenho certeza. Veja, então, a Igreja tem o poder de formalizar o perdão a partir de ações da sua vida, tá bom? Esse é o entendimento romano. Qual que é o entendimento protestante? A salvação é só por graça, mediante a fé em Cristo. Está lá em Efésios 2, 8, 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Não vem por obras. Isso não está por nenhuma atividade que você faça. A confissão de fé vai nos ensinar que Deus justifica gratuitamente, somente pela imputação da justiça do sacrifício de Cristo, recebido apenas pela fé. É importante aqui eu fazer um parênteses que está dizendo assim, não adianta você só verbalizar, nós estamos vendo isso domingo à noite. Você diz que crê em Deus, lembra? Tito, sendo pastoreado por Paulo, olha, cuidado com esse pessoal que verbaliza. No que consta sobre Deus, eles são melhores, creem, afirmam, dizem até que são doutores, tem até o título, mas a prática deles não condiz. Ou seja, afirmar não é a mesma coisa de crer. Nós cremos e por isso agimos, né? A nossa ação demonstra a nossa fé. Não é que a gente não acredita que as obras têm seu valor, tá? Mas a gente não coloca a salvação nas obras. Não é porque eu faço. Não é porque eu consigo ir lá no culto, não é porque eu consigo doar ou participar dos dízimos, não é porque eu participo de algum sacramento, mas porque eu tenho fé que essas coisas apontam verdadeiramente para Cristo. Então, a imputação é da justiça do ato de Cristo, que é recebida pela fé. Eu creio na divina promessa. E a promessa é de que todos aqueles que creem no seu nome serão salvos. E nós cremos. Agora, como salvo, eu preciso viver como tal, né? Bom, a predestinação, isso não é um pensamento protestante calvinista, isso é o pensamento bíblico, tá? Por isso que a gente tem um problema sério com os arminianos, porque eles beiram o catolicismo, nesse sentido soteriológico. A eleição é divina, tá? Deus escolhe os que antes ele conheceu, Romanos 8, né? Esses ele predestinou para a vida eterna na semelhança de Cristo, tá? Então, os que são predestinados para a vida, Deus os escolheu. Quem são estes? Não são os que querem, são quem Deus quis. O livre-arbítrio é divino, né? É Deus que decide, é Deus que escolhe, é Deus que manifesta. E ninguém pode ir contra o seu braço. Vai acontecer o que ele quer que aconteça, mas, especialmente aqui falando na soteriologia, tá? Deus escolhe livremente, não existe condições para que Deus te escolha. Não é porque você acreditou, ia acreditar, porque você é boa gente ou porque você se arrependeu. Isso tudo é fruto da sua salvação, da sua eleição, melhor dizendo, para ficar bem claro. Deus te escolheu na eternidade e isso vai acontecer no tempo, lógico. Foi o modo que Deus resolveu. Mas onde é que está a santificação daquele homem lá na cruz? Lembra? Domingo passado a gente falou um pouquinho, né, sobre o Cristo crucificado. Lembramos desses episódios todos por causa da Semana da Páscoa. E a gente pôde lembrar
que aquele homem lá, então, crucificado do lado de Jesus, ele apenas disse que Jesus era justo. Não é nenhuma constatação muito grande. Seja honesto com você mesmo. Jesus era justo. Pôncio Pilatos reconheceu isso. Eu não vejo mal nenhum nesse homem. Que mal ele fez? Então vocês querem, Pôncio Pilatos lava a mão, inclusive. Ó, eu não quero nada com esse sacrifício. Pôncio Pilatos, então, confessou Jesus. Inclusive, dentro de uma perspectiva romana, ele é considerado um santo, viu? Tem São Pôncio Pilatos. Tá? Depois você procura. Ele não é oficializado em todos os lugares, mas ele está lá. Por quê? Porque ele fez uma coisa boa, né? Não é isso que aconteceu. Não foi alguma coisa boa que ele fez, porque eles nem fizeram. Pôncio Pilatos, nem aquele homem na cruz. O que lhes trouxe, ou melhor dizendo, o que trouxe aquele homem à salvação é a certeza da promessa de Cristo. Hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Então, nós cristãos vamos dizer assim, por causa dessa verdade aqui que Cristo afirmou, não me interessa mais nada. Aquele homem está lá no céu, porque Cristo fez o que tinha que fazer. Disse que aquele homem ia ser salvo. É por isso que gosto daquela conversa com o Jesus e o jovem rico. Lembra da história do jovem rico? Eu já falei isso aqui, vou repetir. Jesus olha para aquele homem e o ama. Ele tem um amor caridoso por aquele homem. E o que acontece quando Jesus ama alguém? Salva. Então a gente vai encontrar esse jovem rico lá no céu. Pode ter certeza. A gente vai descobrir o nome dele, vai saber o que aconteceu depois com ele lá. Pode ter certeza. Né? E a gente então vai rejeitar também o purgatório, tá? Salvos vão para o céu. Olha o que Hebreus 9, 27 nos diz. Está ordenado morrer uma só vez e depois disso vir o juízo. O juízo agora é céu e inferno. E do lugar dos mortos eternamente, não há ascensão, né? Lembra do rico e do Lázaro? Tá? As almas imediatamente retornam a Deus e os dois juntos serão recebidos no céu na ressurreição, tá bom? Aqui falando especificamente dos eleitos. Os réprobos vão ser reunidos aos seus corpos e lançados lá no lago de fogo. Não tem compatibilidade nesses assuntos. A fé reformada vai se basear exclusivamente na graça pela fé, pela obra de Cristo. Não existe outra opção, por nenhum outro mérito, nenhum trabalho, nenhum sofrimento, nem outra coisa nos dá a salvação, tá? Eu vou pular aqui a lista, eu vou só compartilhar com vocês a lista, mas eu acho que tem aqui umas quase 20 afirmações que vão desde o século III até o século XX, de afirmações dogmáticas sendo implementadas, ou seja, a doutrina romana vai mudando, tá? E também vou deixar disponibilizado para vocês no grupo da igreja uma série de livros que ajudam você a entender melhor esses aspectos. Mas eu quero concluir dizendo que, diante da análise dessas particularidades, fica evidente que não há compatibilidade de religiões. Nós não somos religiosamente próximos. Embora a gente tenha muitas coisas próximas, a gente não precisa negar isso, meus irmãos. Não precisa. A gente, inclusive, saiu da igreja romana, tá? A gente, inclusive, está mais próximo da igreja romana em um certo aspecto do que a gente está da igreja ortodoxa. Porque nós somos cristãos latinos, né? Nós estamos fundamentados nos grandes dogmas da fé cristã. Por isso que nós somos católicos, nesse sentido. Tá? Não há um problema nenhum disso. Mas é evidente que não há nem pontos de contato, e aqui eu só citei 4 áreas. Eu comecei com 11, lembra? Falei para vocês que eu ia citar 11, 7, 5, 4, porque senão não dava tempo. Já estourou meu tempo, já, inclusive. Mas, diante dessa análise, eu vou dizer de novo, meus queridos, não há comunhão. Não tem como. A gente vai estar desrespeitando a gente e eles. Tá? Vamos caminhar junto para o bem da sociedade? Em algum aspecto é possível. Eu não preciso crer nas mesmas coisas para cooperar por alguma coisa. Mas daí a chamar o Papa de um exemplo de cristão, o Jorge lá, o Francisco era um homem que certamente foi abraçado pelos céus. Gente, isso não é fala de cristão protestante, menos ainda de pastores presbiterianos, tá? Eu sei que alguns já se manifestaram publicamente, eu sei que alguns já colocaram nas suas redes sociais, alguns que são conhecidos meus, inclusive, fizeram essa loucura, mas não dá, e não esperem que eu use esses termos, tá bom? Os documentos oficiais do catolicismo, meus irmãos, especialmente o Concílio de Trento, estabelece as divergências, e de maneira muito profundas, e de maneira muito separadas, tá? E não tem muito o que a gente fazer, não, enquanto eles continuarem confessando
esses erros, a gente vai ter que se manter afastado. A unidade cristã verdadeira só é possível nos verdadeiros fundamentos do Cristo revelado na palavra. Nós precisamos ser fiéis ao Cristo, para depois, então, ser fiéis à irmandade cristã. De fato, nosso desejo seja, Pai, nós oramos para que sejamos um, mas em Cristo, jamais no Papa, ou na ordem, ou nas liturgias, ou nos cultos, ou nos sacramentos, ou na tradição, ou no magistério. Não dá. É importante que você entenda isso, para você não se frustrar quando você perceber a incompatibilidade. É importante que você entenda isso, para você não ficar nublado em seu entendimento, achando que dá para a gente caminhar junto. E não sinta-se ofendido quando de lá, você receber a notícia de que você é um amaldiçoado, tá? Porque essa é a formação clássica específica. Está lá formando isso. Mas entenda que eles se separaram do corpo de Cristo. Não é? Ao nos separar, eles cortaram. É como o Pernalonga corta o galho, né? E a gente sabe quem cai no desenho animado. É a árvore. É desse jeito. Pode até ser o maior pedaço. É verdade. A Igreja Católica ainda é o maior pedaço. Mas ela se separou do corpo. E diferentemente do corpo de Cristo, quem está ligado à cabeça é que permanece. E a cabeça, a ligação com ele.